Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne. Sim, sim, excelente, superior. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. 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 Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Sim, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Tu és o Deus que abriu o caminho. Tu és o Deus que nos levou ao Pai. Tu és a pedra angular. Tu és a pedra principal. Tu és o Rei das nações. Comece a entregar o seu cântico espontâneo ao Senhor. Tu és o Rei deste mundo, ao qual todo joelho se dobrará. Não há outro a quem devemos adorar. Por isso nós te adoramos. Você é aquele que levou na cruz os meus pecados. Você levou sobre si as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados.
do Espírito. Vem, 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 vem com o fogo do Espírito. Ministra em mim, ministra em nós, Senhor. Ministra em mim, ministra em nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos
Obrigada, Jesus, por essa paz que repousa sobre nós, Senhor. As coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, transforma-nos, transforma-nos, mais parecido com Jesus eu quero ser. Transforma-me. Mude as coisas de lugar, Jesus, mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Minha natureza é ser como você. Minha natureza é ser como você. Eu sou nosso ser, Senhor.
sou tua morada.
Batiza-nos, Senhor, com o batismo do teu amor, Pai. Um amor intenso por ti, Jesus. Um amor intenso por ti. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos com teu amor, batiza-nos, Senhor, batiza-nos. Te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos,
teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Te entregamos tudo, Jesus, te entregamos tudo. A nossa vida é tua. Que sentido há para o homem sem você, Jesus? Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Nossa cidade é tua. Nossa nação é tua. Vem, toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo,
Amém? Paz do Senhor. Momento agora de continuar um momento de entrega, um momento que eu creio que para a igreja é uma parte que mais prende ela, que é no dízimo e nas ofertas. É na onde ela se retém. Eu queria ler Atos 5, e eu vou ler porque só de citar a gente fica falando que é uma informação. E informação é informação. Quando a gente lê, a gente consegue ver algum detalhe. Então, quando eu tenho informação, eu não posso dar um detalhe, porque eu não fui. Eu só escutei alguma coisa e estou repassando aquilo que nem sei se é verdade ou não. Amém? Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entretanto os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto com seu marido. Amém? Que é uma história conhecida, mas o detalhe é que mentiu para Deus, não mentiu para mim, não mentiu para vocês. A mentira mentiu para o invisível. Então, eles tinham o visível na mão, mentiram para o invisível, gerou morte. Então, aqui o texto deixa bem claro que está falando de finanças, mas eu entendo como um abraço. Você retém um abraço. O abraço não é para você. Que graça tem eu me abraçar? Não tem graça eu me abraçar. Então, se eu te dar um abraço, talvez eu te estou transmitindo vida. Agora, se eu retenho um abraço, talvez eu causo morte. Talvez alguém veja aqui hoje esperando um abraço. Que graça tem eu sorrir? Eu não vejo eu sorrindo. Se vocês verem eu sorrindo, talvez te alegra, talvez muda seu dia. Amém? Então, não retenha aquilo que não é teu. Se não é teu, não retenha. Em nome de Jesus. Se não é teu, entrega. Passa para alguém. Eu lembro bem claro o Fabiano, quando ele veio aqui, ele falou para o Cacá. Falou, Cacá, não retém aquilo que não é teu. Está retendo aquilo que não é teu. E aquilo não foi para o Cacá, foi para mim. Eu estava do lado. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Esse é o nosso gasofilaço. Fica à vontade. Vamos orar. E tem o nosso vaso. Se você quiser trazer uma moeda de R$1, 50 centavos, fica à vontade. Esse vaso, ele tem um propósito no final do ano. E a gente estamos orando para entender qual é o propósito do Senhor para quando ele estiver cheio. Amém? Pai,
Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um começo de semana, Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por trazer, Pai, aos nossos corações uma vontade, Pai, de entrega. Nos dá, Pai, um coração voltado para o Senhor, a qual o Senhor entregou tudo com uma consciência de que nada lhe fará falta, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos aqueles, Pai, que não puderam trazer nada hoje, mas que não falte nada, Pai, na sua mesa, no seu celeiro, em nome de Jesus, Pai. E que agora, Pai, nossos corações venham estar voltados para o Senhor, para podermos, Pai, discernir, Pai, aquilo que vai ser falado, em nome de Jesus, Pai. Amém? Pediram para eu trocar de microfone, porque disseram que esse aqui é melhor. Então, amém, né? Paz, gente, tudo bem? Ah, meu Deus. Quem aguenta? Quem aguenta esse Deus aí, gente? Esse Deus não é gente, não. Amém. Eu vou tentar, são 7h30, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu falei semana passada para que trouxessem os enfermos e o óleo para a gente poder orar, né? Quem trouxe o óleo? Amém? Trouxe, benção. Quem trouxe os enfermos? A gente traz o óleo, mas não traz o enfermo. Nossa fé não está lá muita coisa, né? A gente crê que o óleo pode vir, agora o enfermo se vier, quem sabe. Mas amém, que seja uma noite de cura. Amém? Eu quero falar. Eu não quero de maneira nenhuma tirar aquilo que você já tem. Eu só vou tentar acrescentar alguma coisa naquilo que você já carrega. Então, eu quero falar de intercessão, mas não da maneira que você sempre ouviu. Eu quero tentar falar de uma maneira, não desfazendo com aquilo que você sabe, mas tentando completar, ampliar aquilo que já é o entendimento da grande maioria. Amém? Então abra aí Isaías capítulo 6, texto muito conhecido. Isaías 6. Do versículo 4 até o versículo 8. Isaías 6, do 4 ao 8. Diz assim: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa
tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos uma visão de intercessão como alguém que vai clamar em favor de outro. E eu não estou aqui, vou repetir talvez isso várias vezes, eu não estou aqui para tirar isso de você. Amém? Então você que clama, né, por outro, amém, glória a Deus, top, tá? Mas às vezes a gente está vendo a intercessão de uma maneira muito básica, muito inicial, de onde falta algum entendimento para nós e ver de fato o que é que Deus queria com essa questão de intercessão. Porque intercessão é uma intercessão, vai falar de estar entre duas partes. É fazer uma conexão, uma intersecção de duas partes aonde você fica entre. E se a gente for olhar de uma maneira mais macro, numa visão maior daquilo que Deus tem como plano para nós, os seus filhos, e nós precisamos de entender que tudo aquilo que Jesus mostrou quando estava aqui, quando pisou na terra, é a maneira que o Pai vê os seus filhos. Nós temos um costume, ele é terrível, eu não sei dizer se isso é da igreja brasileira, porque infelizmente esse tipo de coisa eu não consegui, ver com alguém de fora, mas talvez seja um problema da igreja mundial, eu não tenho certeza. Mas a igreja brasileira, ela tem um seríssimo problema, que ela acha que aquilo que Jesus fez foi feito porque era Jesus. Que aquilo que Jesus fez não era para um filho fazer, era para Jesus fazer. Não. Tudo aquilo que nós vimos Jesus fazer é aquilo que nós temos como responsabilidade de fazer também. Só que, infelizmente, em vez de colocar e embutir esse tipo de coisa na igreja brasileira, se colocou na igreja brasileira a questão de Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada. E isso é uma mentira. Então quer dizer que a gente vai ter que ir morrer na cruz, pastor? Gente, Jesus falou isso. Quem quiser vir após mim vai ter que fazer o mesmo trajeto, fazer a mesma caminhada. E só para variar, eu de novo vou trazer uma mensagem que não é para encher a igreja. Aliás, talvez até você não queira mais voltar. Gente, eu vou abrir meu coração e eu sei que está sendo gravado. Se eu soubesse, teria, não teria nem deixado, mas amém, glória a Deus. Eu não tenho a preocupação de ter casa cheia. Eu tenho uma preocupação de ver corações cheios. E como é triste quando a gente não consegue contemplar isso. É muito triste para mim, é muito frustrante para mim, como pastor de um rebanho. E eu acredito que seja para qualquer pastor. E a minha preocupação é de ver, se é que eu posso chamar de preocupação, que na verdade acho que é a minha motivação, a minha intenção, e é por isso que eu vivo. E é por isso que vivo do jeito que vivo. Porque a minha intenção e a intenção da minha casa, a intenção da minha esposa, é de que corações sejam cheios da presença de Deus, ouvidos estejam desimpedidos para ouvir a voz do Espírito Santo e serem correspondentes daquilo que Deus tem para a vida de cada um. Porque eu sei, entenda algo,
talvez a grande maioria dos pastores e de igrejas que há por aí, os pastores talvez tenham medo de que os seus membros ouçam a voz do Espírito Santo, porque talvez não vá encaixar com aquilo que ele tem como visão para a igreja. E eu vou ser bem sincero e muito categórico com você. Se você está aqui, e se você é desse ministério, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não vai trazer confusão. Por isso, qualquer coisa que saia de você, que traga confusão para o ministério, não foi Deus quem te falou. Básico assim, simples assim. Deus não é Deus de confusão. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para sermos a sua semelhança. Para que quando alguém olhasse para nós, viria um filho. E que tipo de filho que viria? Igualzinho Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus, ele veio ser a imagem exata do Pai. E ele veio e cumpriu exatamente segundo a vontade que Deus tinha. Deus queria ter um filho para que a terra pudesse contemplar, para que a criação pudesse ver como esse Deus, ele é. Esse amor, essa essência de amor, ela resolveu ser manifestada de maneira visível através da graça do Filho. E essa graça do Filho, ela gera um sentido de vida, ela gera uma expressão exata de vida na comunhão entre os irmãos, porque a comunhão está no Espírito. E o Espírito, ele não... Uma outra coisa que a igreja brasileira, por muito tempo, né? Graças a Deus hoje que eu acho que está menor, mas por muito tempo andou, foi achando que eu sou a igreja. Não, querido, eu não sou nada. Tudo que vem do eu, morreu. A Bíblia não diz que eu sou a casa de Deus, não. Nós somos. Quando eu acho que eu sou o lugar onde Deus mora, pronto, Deus já olhou e falou, bom, não dá para morar aí. Porque tem muito de você aí. Como é que eu vou morar num lugar onde só tem você? Porque eu sou demais. Porque eu estou... Ah, meu Deus do céu, como isso tem matado ministérios, como isso tem matado vidas e como isso tem destruído. Amém. Vamos lá, vamos seguir. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para sermos a sua semelhança. E segundo a sua semelhança, a intenção dele é que a gente fosse esse canal entre Deus e a criação, tínhamos nós. A sua forma visível de ser vista. De repente, os anos vão se passando, né? O homem cai, claro, e aí os anos vão se passando, e o homem debaixo dessa queda, Deus então, ele vai de todas as maneiras tentando provocar o homem para que esse homem volte a esse lugar de encontro não é com apenas o Deus de poder, porque o homem nunca ficou sem o Deus de poder, mas voltar a ter esse contato com o Pai de amor, a essência do Pai, né? Esse Pai com a sua substância, que é o amor. E aí então Deus ficou o tempo todo, né, atravessando o impossível. Porque Deus o tempo todo ficou atravessando o impossível. Claro que para Deus nada é impossível, mas o impossível para o homem, porque o homem não conseguia mais se achegar a Deus, então Deus saía do seu lugar e ia até o homem. Toda hora Deus ficava visitando o homem, toda hora Deus ia atrás do homem, porque o homem já não conseguia mais ir até Deus, porque o pecado o afastou. E Deus, com todo esse amor sendo manifesto, e a única maneira que esse amor poderia se manifestar era debaixo de muito poder, porque afinal de contas Deus tinha que vir de maneira ao qual o homem era impossível chegar. Então, se Deus tem que atravessar um impossível para o homem, quando Deus aparecia para o homem era de forma poderosa. E esse homem então começou a se apaixonar pelo poder de Deus. Então Deus começa então a levantar os seus profetas. Deus vai levantando o seu povo, e Ele vai então ensinando de várias maneiras. E o Espírito Santo vinha sobre
né? Alguns filhos, alguns separados, vinha sobre eles, e sobre eles então Deus ensinava, falava, esse Espírito de Deus falava aos corações e usava esses poucos filhos para de alguma forma também ministrar a outros, porque a intenção de Deus sempre foi ter uma família, um povo para si. Tanto é que ele vai e escolhe Abraão e fala: Abraão, de você eu vou fazer um povo. E aí Jacó, ele muda o nome de Jacó para Israel, e até hoje nós temos um povo chamado Israel. Porque Deus quis sempre ter uma família, um povo para si. Então Jesus agora vem para mostrar como é que um filho anda, como é que alguém que é de Deus, alguém que faz parte do povo de Deus, ele anda entre os homens. Porque Deus quer mostrar como é ser filho de Deus. Porque Deus não está a fim de ser visto como um Deus apenas de poder, mas Ele quer ser visto como um pai. Por isso que Jesus, quando vem, não vem falando do Deus poderoso, mas vem falando do Pai amoroso. Então, Jesus assume toda uma questão de responsabilidade ao qual o homem tinha se perdido. Mas se a gente for ver, na verdade, Jesus ele já tinha feito isso lá no Éden. Sabe por quê? O homem estava no Éden, num lugar perfeito. Às vezes a gente acha que se a gente estivesse num lugar perfeito, talvez numa igreja perfeita, com um pastor perfeito, com uma pregação perfeita, com um louvor perfeito, com um som perfeito, com um ambiente perfeito, com a temperatura perfeita, com a cadeira perfeita, com o irmão perfeito do nosso lado, e se tivesse tudo isso, e se fosse possível tudo isso, talvez a gente pensasse que, quem sabe, a vida seria melhor. Porque tudo é perfeito, a nossa casa é perfeita, a nossa esposa é perfeita, nossos filhos são perfeitos, tudo é lindo, tudo é perfeito. Então agora o que mais pode dar errado na nossa vida? Tudo está perfeito, tudo é maravilhoso. Só que eu sou obrigado a dizer para você que Adão, ele era membro de uma igreja perfeita. E sabe o que é melhor? Tinha culto todo dia. E sabe o que é melhor de tudo? Quem pregava para Adão não errava a mensagem. Pensa num cara que acertava toda a mensagem quando mandava para Adão. Impressionante. O pastoreio do pastor de Adão, fantástico. Sabe o melhor de tudo? A igreja era enorme, temperatura ideal. Ainda tinha comida na igreja. E não cobravam na cantina. Quer melhorar? Não tinha trânsito. Ele não precisava de pagar o Uber. Ele não chegava estressado porque ele teve que sair para... Não, de boa. Adão vivia numa boa. Isso aqui é melhor ainda, tinha 2 membros só na igreja de Adão, ele e a esposa. Pô. Não, e que é melhor ainda, a esposa era perfeita. Tudo era perfeito. O pastor do Adão nunca atrasou um encontro. Não chegava atrasado. Pensa num pastor pontual. Nunca deu um motivo para Adão falar nada. Só que aí foi lá o bendito do Adão, junto com a sua esposa, os únicos membros da igreja. Caíram. Num lugar perfeito, numa história perfeita, num ambiente perfeito, numa temperatura perfeita, numa pressão perfeita, tudo era perfeito. Tudo era perfeito. E o homem caiu naquele lugar. Sabe o que foi que Jesus fez? E por que eu estou falando Jesus? Porque você vai falar, mas era Velho Testamento, foi Deus. A Bíblia vai dizer que toda vez que Deus se manifestou a alguém, foi através de Jesus. Então toda vez que, de alguma forma, Deus foi visto por um homem, foi Jesus quem se mostrou. Porque a Bíblia vai dizer que o homem não tem condição de ver a glória de Deus, porque se ele ver, ele morre. Jesus vai lá e depois do homem ter esse ambiente perfeito, esse lugar perfeito, essa igreja perfeita, ainda assim cair, Jesus vai lá e assume a responsabilidade do homem, e ele vai e mata um cordeiro. Jesus já falando dele mesmo, ele mata um cordeiro e faz roupa. Ele assume a vergonha do homem, e ele faz roupa para o homem, para tapar a sua vergonha. Sabe o que é intercessão? Intercessão é estar entre.
A gente acha que intercessão é ficar clamando. E, por favor, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero tirar o que você já carrega. Mas fala sério, seja consciente comigo. Você acha que no céu o que está faltando é clamor? Está faltando pedido? Está faltando falar para Deus curar, por exemplo, a nossa enfermidade? Está faltando a gente falar e clamar para Deus dar dinheiro para a gente? Está faltando a gente clamar para Deus sarar o Brasil? Está faltando a gente clamar para Deus, para Deus dar condição para a igreja? Gente, está faltando pedido para a gente? Fala sério. Fala sério, está faltando pedir para Deus alguma coisa? O que a gente mais faz em virada de ano é fazer uma listinha de pedido para Deus. Não falta pedido, gente. Sabe o que é que está faltando? Está faltando filho que assuma a responsabilidade de ser a intercessão. Sabe quando você vê um problema, eu vou colocar na casa do irmão para não ficar chato. Sabe quando você vê um problema na casa do irmão, e aí você vê o problema e a primeira coisa que você quer fazer é sair falando para todo mundo? E aí falar que aquele irmão não sabe cuidar da casa. Aleluia. Aleluia. Opa, glória a Deus. Falar que o irmão não sabe cuidar da casa. Ih, rapaz, você nem sabe. Não sabe de nada, faz tudo errado. Sabe? Alguém já passou por isso? Alguém já falou mal de você? Nunca, né? Claro que não. Por aí deve ter. Alguém olhou você e viu que estava errado e falou assim, nossa, espera que não falou para você, falou para os outros. Fizeram isso já, né? Mas não tiveram coragem de ir lá e assumir você como uma resposta. Intercessão é eu ir lá e assumir você. E falar o que é que está acontecendo contigo. O que é que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para mudar? Você está doente? O que eu posso fazer para curar você? Alguém aqui crê que Deus pode usar a medicina para curar? Deus pode usar remédio para curar? Alguém aqui crê que tem gente que precisa tomar remédio e não tem dinheiro? Alguém aqui crê que pode ser a resposta para isso? Isso é intercessão. Isso é intercessão. Mas sabe o que é mais fácil? É mais fácil eu orar. Eu vou pedir com você. Senhor, cura ele. Senhor, cura ela. E aí, já orei. Deus abençoe, viu? Aí, morreu. Pelo menos a gente orou, né? E por favor, eu não estou aqui para tirar o que você carrega. Eu não estou falando com isso que não é para você orar. Aleluia. Até o microfone não aguenta, né? É muito forte, é pesado. Cristianismo é assumir a bronca, cara. Cristianismo é quando eu vejo que está errado, eu assumo. Cristianismo não é para eu ficar murmurando ou lançando clemência ou clamor o tempo todo e não arregaço as mangas e vou para cima. Isso não é cristianismo, gente. Isso não é cristianismo. E eu não estou aqui para ficar enchendo igreja. Foi ontem? Sei lá quando é que foi. Foi ontem que a gente conversou a respeito disso, de encher a igreja? Foi não, né? Foi com você que eu conversei isso, não? Eu conversei com alguém algum dia desses daí, sei lá quanto foi. Gente, vocês acham que a gente não sabe encher a igreja? Fala sério, gente, fala sério. Todo mundo aqui sabe de onde a gente veio. Você acha que a gente não sabe encher a igreja, gente? Gente, fala sério. Eu fui para a sede. Eu fiquei 6 dias numa cidade que não tinha 200 mil pessoas. Mais de 70 mil pessoas, era de uma igreja só. Eu fui ficar lá 6 dias, aprender como é que faz. Vocês acham mesmo que eu não sei fazer uma igreja crescer? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que daqui até o fim do ano eu não coloco 150, 200 pessoas aqui dentro? Vocês acham mesmo?
Só que vocês nunca vão ouvir uma mensagem dessa. Vocês sempre vão ouvir uma mensagem de que vocês são a coisa mais linda do mundo. E que não há defeito em vocês. Que vocês são preciosos para Jesus. E que se Jesus tivesse que vir e morrer de novo por vocês, ele morria. Porque vocês são demais. Porque vocês são o centro de Jesus. Não, porque é. Jesus é o centro de tudo, mas vocês são o centro de Jesus. Nós estamos em 2021, no século 21, tem tanta coisa acontecendo, gente. Eu não quero ficar usando das coisas que estão acontecendo para ficar desesperando você. Deixar você todo desesperançoso ou desesperado, porque, Jesus está voltando, e botar maior medo em você. Não, cara. Ou a gente entende o que é cristianismo e entra para ser cristão, entende o que é isso, entende que todo o problema que tem acontecido na nossa vida não é por causa do pecado, porque o pecado já foi desfeito. O problema da nossa vida é o nosso coração iníquo. É raiz de iniquidade no nosso coração. Nós estamos mergulhados em raiz de iniquidade. Nós estamos mergulhados. E sabe qual é o problema? É raiz mesmo. Raiz. Você já viu uma árvore bem grande? Árvore bem sólida, com aquele tronco bem firme. Já viu apenas algumas raízes dessa árvore que ainda sai e se mostra, já viu algumas? Aquilo não é nem uma fração do que tem enraigado na terra. Nós temos isso no nosso coração, raízes de iniquidade. Sabe qual é a grande dificuldade? O problema já não é mais o pecado, porque o pecado foi vencido na cruz. Então o pastor está falando que agora, se você pecar não tem mais problema. O problema não é o pecado. Então está todo mundo liberado para pecar. Vamos pecar. Não, o problema é o meu coração. Sabe qual foi o maior pecado da humanidade? O pecado da humanidade não foi o fato de ter comido o fruto. O pecado da humanidade foi ter achado que tinha uma opção de significar a vida sem o Pai. Foi achar que tinha uma opção. Sabe quando a gente fala de submissão, submeter a Deus? O submeter a Deus é justamente dizer, eu não tenho opção. Eu não tenho alternativa. Isso é submissão. Submissão é olhar para a palavra e entender que foi Ele que disse, e não tem questionamento. Ele disse, dito. Mas o problema é que o homem achou que ele podia significar a vida dele como um indivíduo e não significar a vida dele como uma pessoa. Você entende que você sozinho não é uma pessoa, você sozinho é um indivíduo. Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem com a intenção de fazer um indivíduo. Deus estava imprimindo uma pessoa. Você sabe que pessoa que Deus estava imprimindo no homem? Era a pessoa do Cristo. Por isso que ele falou, cresçam, multipliquem, frutifiquem. Vocês vão se multiplicar, vocês vão frutificar, vocês vão ser vários de vocês. Porque vários de vocês vai expressar a pessoa que eu estou formando. E a pessoa que eu estou formando é a pessoa do meu filho, a pessoa do Cristo. Por quê? Porque vocês são meu filho. Vocês são o meu filho. Mas o homem achou que ele podia ser um indivíduo, que ele tinha a alternativa e a opção de pensar só nele. Então eu posso significar a vida sem Deus, a ponto de que eu realize o meu desejo, e não realize a vontade dele. Iniquidade tem tudo a ver com o meu desejo, e não com a vontade do meu Pai. Jesus vem e toda hora você vai encontrar Jesus falando, eu só faço o que meu Pai mandou eu fazer. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Mas a gente acha que a gente tem o direito de fazer alguma coisa. Isaías estava lá, mandando a ver como profeta. Até que uma hora os olhos dele se abriram e ele viu os céus, o Senhor assentado no trono, serafins voando.
aquele clamor, aquela loucura do céu, aquela doideira. E a primeira coisa que o Isaías pensou foi assim: estou perdido. Quem olhou, quem viu a glória de Deus, a primeira coisa que vem sobre ele é: eu estou perdido. Ai de mim. O que vai ser de mim agora? Sabe por quê? Porque eu optei a ser algo que não tem nada a ver com aquilo que o Pai quer para mim. E aí o cara já começou que nem um maluco: ai de mim, eu vou... E aí ele vai lá confessar o pecado dele. E ele vai dizer: ó, eu não posso ver isso, porque eu vou ter que morrer agora. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu e o povo é a mesma coisa, eu sou farinha do mesmo saco. Eu estou aqui com a maior pinta de profeta, de filho de Deus. Estou aqui com a maior pinta de sacerdote, estou aqui com a maior pinta de pastor. Só que na verdade eu sou igualzinho a todos eles. Qualquer ímpio mundano mais tranqueira sou eu. Agora a casa caiu para mim, tem um pecado aqui. Ele foi lá, então começou a confessar. E no que ele começa a confessar, a primeira coisa que Deus manda fazer, ó, pega lá o serafim pega lá uma tenaz, tira lá uma brasa e encosta na boca dele. E diz para ele que se o problema era o pecado foi removido. Agora eu preciso de ver onde está o coração dele. Porque agora eu vou falar com ele. Porque não tem mais pecado para impedir ele me ouvir. Agora eu vou falar com ele. E vou dizer: quem é que vai? Quem eu posso enviar? Quem vai ser o intercessor? Quem vai assumir a responsabilidade? Quem eu posso enviar? Eu tenho certeza que você já deve ter visto defeito em mim, defeito aqui, defeito no andamento da igreja. E eu queria que você ouvisse Deus falando: quem vai assumir a responsabilidade? Quem vai ser o intercessor? Ou você vai continuar com os lábios impuros? A gente vai continuar com os lábios impuros ou vamos ser os filhos que se responsabilizam por aquilo que tem que ser feito? Quem seremos nós? E ele está perguntando: quem eu posso enviar nessa noite? Quem vai por nós? Quem vai ser a nossa representação? Quem que quando chegar, todos vão olhar e vão dizer: verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Eu vejo momentos como esse, onde ainda Deus vem. Sabe, eu vejo tanto amor, tanta graça, tanta bondade. Porque analisa de verdade, assim, não precisa nem de balançar a cabeça, tá? Não precisa de dar mole, não. Deixa que eu faço por você. Mas analisa de verdade. Se fosse depender da gente, da nossa vida, do nosso de hoje, o quanto nós paramos para buscar Deus hoje, nós merecíamos dele vir, nos visitar, nos encher do seu amor, merecíamos. Não precisa falar, por favor, não fale. Eu sei qual é a resposta. E ele vem, cara. Ele vem, nos encontra. Ele não veio nos perdoar. Hoje ele não veio perdoar você. Ele já perdoou na cruz. Deus, quando vem assim, ele não vem para perdoar a gente, porque a gente fez alguma coisa errada. A gente acha que o perdão, a gente só precisa de pedir perdão porque a gente fez alguma coisa errada. E a iniquidade, ela está enraizada no nosso coração e a gente acha que isso não é errado. Mas você quer ter uma ideia?
o filho que a gente chama de pródigo, ele fez bastante coisa errada. Até que um momento ele caiu em si e falou: olha, eu não tenho opção. Eu preciso me voltar para o meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, para a família do meu pai. Eu preciso de estar junto com aquilo que é do meu pai, aquilo que é dele. Eu preciso voltar para a família. Eu não posso ficar no meu desejo do indivíduo. Eu preciso me voltar para uma pessoa, que é um coletivo, é uma comunidade, é uma comunhão. Eu preciso me voltar para lá. E aí o filho então levanta e vai para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe, você já sabe da história, mas aí o filho mais velho não quis participar, ele não quis voltar para a família do pai. Sabe por que ele não quis voltar para a família do pai? Porque ele achava que não tinha feito nada de errado. Eu não pequei, então quem errou foi esse daí. Ele que tinha que vir aqui lamber minhas botas ainda. Por causa do direito do indivíduo. Nós temos lutado o tempo todo pelo nosso direito de fazer da nossa vida o que a gente quer fazer. Essa foi a proposta que a serpente deu. Falou: ó, você tem o direito de construir uma vida para você, sem o seu pai, porque o seu pai diz para você que você é igual a ele, mas é mentira. Se você comer disso daqui, então você vai ser. E você vai ser o quê? Aquele cara que você quer ser. O cara que sabe tudo, que sabe o bem, que sabe o mal. É o cara que você deseja ser. Então, ressignifica a sua vida segundo você mesmo, segundo os seus desejos. Isaías, quando viu isso, ele falou: eu estou caminhando do mesmo jeito, porque o mundo, a sociedade, ela se tornou um lugar de reuniões de indivíduos. Reuniões de indivíduos. E a igreja está acabando entrando para o mesmo lugar. Não são encontros de uma pessoa, são reuniões individuais. Então cada um vem buscar o seu. Cada um vem ressignificar a sua vida. Cada um quer fazer segundo aquilo que acha que tem que ser feito. E a gente não para ouvir e ver as coisas que Deus tem feito. E aí, como a gente não para ouvir e ver, então a gente também não acha que a gente está com algum problema. Não. Porque afinal de contas eu não errei, eu sou que nem o irmão mais velho. Ah, não estou errado. Eu não pequei. Quem errou foi o pastor, ele que tem que se virar de consertar. Eu não pequei. O que a gente tem vivido até hoje, gente, não é cristianismo. É só uma religião. É só uma religião. Onde eu entrego aquilo que eu desejo entregar segundo a minha vontade e aquilo que é interessante para mim. Eu resolvo aquilo que eu desejo resolver porque é segundo aquilo que eu desejo, aquilo que é bom para mim. Se é bom para mim, então eu vou lá e faço. Se é bom para mim, então eu vou lá. Mas quando a gente vê a glória de Deus, a primeira coisa que a gente olha é: eu não tenho opção de tentar fazer da minha vida um significado fora daquilo que Deus quer. A minha única opção é me voltar para Ele. E aí, quando você se volta para Ele, Ele pergunta: quem é que vai? Quem que eu posso enviar? Quem há de ir por nós? Quem vai assumir a responsabilidade desse... Sabe, às vezes lá na tua parentela, na tua família, aquele povo bem esquisito, cheio de problema, sabe aquele povo cheio de problema? Que você mais deseja fugir deles quando eles aparecem? Deus está perguntando: quem que eu posso enviar lá? Que vai me mostrar para aquele pessoal. Quem há de ir por nós?
Quem vai assumir aquele povo? Ah, pastor, mas é que você não conhece aquele pessoal. O pessoal lá é todo estragado. Então, mas quem é que vai ser a referência para eles de um filho? Quem vai? Quem vai lá mostrar como é que um filho de Deus anda? Quem vai? Que a nossa vida seja como a de Isaías, que entendendo que ele tinha que ser a intercessão. Não adianta só clamar. E eu não estou falando com isso, então, pastor, então eu não vou mais orar, então não vamos nem fazer mais intercessão aqui, adoração e intercessão, porque isso é coisa do capeta. Não, não estou falando nada disso, não. Estou falando que às vezes a gente quer escolher a parte mais fácil, que é só orar. Então eu só vou orar pela pessoa e aí está tudo certo. Aí o restante, não, o restante não tem. Não. Que nós sejamos a resposta. Que nós sejamos responsivos. Uma resposta responsável. E não alguém que vai apenas e ora e tá, vai lá. Vê lá o que acontece. Vê lá se Deus resolve o problema. Vamos ver. Aí sabe o que a gente fica promovendo? Gente que vem para resolver problema. E nunca vem por causa de um propósito. Só vem para resolver. Aí a gente fica só produzindo gente igual a gente, que vem só para resolver um problema. E aí quando a gente alcança algum lugar de destaque, a gente tem que ficar orando pelos outros. E falando, nossa, você tem que ficar orando ainda, é terrível. Porque eu vim aqui para resolver um problema, e aí vem gente com um problema para eu ficar orando. Aí a gente vai, ora rapidinho, Deus, em nome de Jesus, cura aqui, resolve ali, acerta lá o fulano, Deus, toca lá o ciclano, e pronto, amém, tchau, vai com Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vai ficar de pé? Vamos orar. A glória do Senhor, ela foi vista. A glória do Senhor, ela foi liberada nessa noite. Mas eu queria muito que você, que os seus olhos contemplassem isso, sim, com uma realidade dos céus. E que isso traga à tona a nossa pobreza, a nossa miséria. Do jeitinho que aconteceu com Isaías. Trouxe a nossa miséria, ela é exposta quando a gente vê os céus abertos e a gente vê a glória de Deus. Que isso seja uma realidade para a gente nessa noite. E que debaixo dessa realidade a gente se permita ser tocado com fogo. Vai queimar, vai deixar marca, mas vai ser uma marca de cura. Não vai ser uma marca para simplesmente deixar você com um defeito. Você já não vai ser mais tão visto assim. Não. É uma marca para curar. E é um sinal de que Deus te viu, Deus te tocou. E que debaixo de uma marca dessa, de um sinal onde nós vimos a glória de Deus, e Deus encontrou um coração contrito e quebrantado, Deus encontrou uma pessoa que viu, debaixo da iluminação e da revelação de Deus, viu as suas próprias misérias, e a primeira coisa que fez foi dizer, acabou para mim, eu não tenho mais como viver essa vida que eu decidi viver. Agora, ou eu vivo para Ele, ou eu morro, porque eu vi a glória dEle. E se jogar mesmo e dizer, Senhor, eu tenho essa miséria aqui, é essa pobreza de vida que eu tenho, essa minha vida espiritual pobre, raquítica, que não consegue se expressar dentro da tua vontade, porque a minha vontade tem ocupado todo o espaço, mas eu estou aqui para dizer para você, ai de mim, se eu continuar tentando salvar essa vida, ai de mim, eu estou frito, acabou. Se permita Deus te tocar, cara. Vai doer? Vai, claro que vai. Gente, assumir responsabilidade dói, crescer dói. Ouvir a voz de Deus dói, ser maduro dói.
ter que engolir sapo de vez em quando dói, ir para a cruz e ser pregado dói, levar chicotada dói, ser traído dói, dói. Cara, mas ou a gente entra para isso, ou a gente entra para esse cristianismo, ou a gente vai ficar brincando de vir domingo após domingo e não tem a menor graça vir domingo após domingo. Isso vai ser fadonho, vai chegar um tempo que você não vai aguentar mais. Aí qualquer coisa, um programa na televisão é melhor do que vir para o culto. A gente fala de um Deus que é uma fonte inesgotável, e aí a gente não consegue vir contemplá-lo com os nossos irmãos, porque tem um maldito programa, um churrasco. Ai, meu Deus. Nós precisamos encontrar esse Cristo, nós precisamos de ver esse céu aberto, nós precisamos de contemplar a glória de Deus, nós precisamos de ser curados hoje, nós precisamos de ser curados hoje. Se os nossos olhos em algum momento viu algum clarão da parte de Deus, nós precisamos de falar: Senhor, aumenta a intensidade, nós queremos te ver como você é, nem que nós tenhamos que morrer, porque é isso que vai acontecer com o velho homem. Entenda uma coisa, Deus não está a fim de curar o velho homem, Deus quer matar o velho homem. Tem gente que está clamando para ver se Deus resolve o velho homem. Deus não vai resolver o velho homem. Ah, Senhor, aqui até que não está tão ruim não, que eu estou até que legalzão aqui nessa parte, mas essa parte aqui está terrível, eu queria que você mudasse, queria que você mexesse, porque... Não, Deus não vai ficar mexendo, 10%, não, Ele vai trocar tudo. É o pacote, é assim que se faz, é por isso que não se põe remendo novo em roupa velha, não se põe um pouco de Deus, um pouco de um homem novo de Deus em você, no meio do monte de homem velho. Se tem um monte de ser antigo, velho, caído, Deus não vai pôr um pouco do novo, ou Ele arranca todo o velho homem para colocar um homem novo, ou então não vai ficar com remendo, porque se colocar um pouco do homem novo de Deus na sua vida, Ele acaba, Ele rasga, Ele perde todo o homem velho, inclusive o pouco do homem novo. Não é assim que trabalha o Evangelho, não é assim que trabalha Jesus, não é assim que os céus trabalham. Ou a gente entra para um lugar de transformação na nossa vida, ou a gente vai ficar o tempo todo lutando com as mesmas coisas, e são os mesmos problemas se repetindo na nossa vida o tempo todo. Aí vence esse problema, dali um pouco ele volta, aí vence, nem vence, parece que venceu, porque a gente só faz um remendo, a gente só põe algo para tapar, e quando só põe algo para tapar, dali um tempo, aquilo rasga, apodrece, vai embora, não tem o que fazer. Então ou põe tudo novo, ou então se perde. A vida com Cristo, ela não é brincadeira. Vai doer arrancar a raiz de iniquidade do coração? Claro que vai doer, cara. Quem tem árvore na calçada de casa? Alguém tem árvore na calçada de casa? Experimenta arrancar ela. Arranca ela lá. Pega um caminhão muque, amarra bem forte, aquele caminhão bem, e manda puxar de uma vez. Puxa aquela árvore lá. E você vai ver o que vai acontecer com a calçada, com o muro da sua casa, talvez até a estrutura da sua casa vai ser afetada. Sem contar o buraco enorme que vai ficar na calçada, porque uma árvore estava enraizada ali. Uma árvore estava enraizada ali. Quando você arrancar, as raízes vão destruir aquela calçada, vão destruir o muro. Você acha que não vai doer quando for arrancar as raízes de iniquidade do nosso coração? É claro que vai. Mas é quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Quem vai assumir essa responsabilidade? Não tem outro, querido. Lá na sua casa não tem outro, na sua família não tem outro, lá na sua rua não tem outro, aqui na igreja não tem outro. É você, cara.
Quando Ele fala, quem é que eu vou enviar? Quando Ele olhar, quem que eu posso mandar para resolver isso daqui? É você. Que na nossa boca sejam as mesmas palavras que Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não dá mais para ser o mesmo. Feche os olhos. Paizinho, nós clamamos que você nos transforme. Nós não queremos, Senhor, apenas visitações no momento do louvor e nem em nenhum outro momento. Nós não queremos visitações, nós queremos, ó Deus, ser a habitação do Senhor, como filhos, como casa, não como indivíduos, como uma pessoa que o Senhor está formando. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos contribuir com o Teu reino, que, ó Deus, ele já é, mas também é vindouro. Ó Deus, está por vir e está às portas. Nós não queremos, Senhor, ver passar as coisas e, de repente, aconteceu e nós não tínhamos nenhum compromisso com isso, nós não tínhamos parte nisso, nós apenas participávamos como quem está olhando de longe. Não, Jesus, nós não queremos ser aqueles que ficam na arquibancada apenas contemplando. Não, nós queremos fazer parte do jogo. Nós queremos, Senhor, lutar, suar juntos. É esse o nosso trabalho, é esse tipo de pessoa que o Senhor está formando. Pai, nós não queremos ficar de fora, por favor. E essas vindas tuas, as suas manifestações de amor, Deus, os seus encontros conosco, é sim uma confirmação de que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não desistiu da gente, o Senhor ainda tem nos chamado, o Senhor tem desejado no teu coração, ó Deus, que nós venhamos entrar para esse lugar, não um lugar de individualismo, mas um lugar, Senhor, de comunhão, ser um contigo, experimentar do teu amor. Ó Deus, como nós vamos experimentar do teu amor, Pai, se nós não amamos o nosso irmão? Oh, Jesus, se nós não nos entregamos para ser essa resposta do Senhor, para ser esse que vai assumir a responsabilidade, que vai ser essa pessoa, que quando chegar todos vão ver, um filho de Deus chegou. Deus, como é que a gente vai causar, Pai, sede nessas pessoas, se queremos ser um sal dentro de um saleiro, onde simplesmente eu uso para aquilo que eu desejo, porque eu significo a minha vida do jeito que eu quero? Oh, meu Pai, oh, Paizinho, por favor, muda a gente. Nós clamamos, nós não queremos ser mais uma igreja em Indaiatuba. O Senhor não precisa de igreja aberta, o Senhor não precisa de salão com pessoas. Não é isso que você precisa, Pai. Não é isso que você está procurando. Você está atrás de gente que deseja ser a resposta, que deseja andar na tua vontade e não debaixo dos próprios desejos. É esse tipo de gente que você está atrás, Pai, e nós queremos que você nos encontre. Então, por favor, altera os nossos pensamentos, nos ajude a isso. Eu sei que você disse que era para a gente mudar, que era para a gente transformar, mas como é difícil, Senhor, então nos ajude a sermos transformados, Senhor, com uma renovação de mentalidade, com uma mente diferente. Nos ajude, Senhor, a ter desejo de ler a Tua palavra, e Deus, e essa palavra entrar no nosso coração, ó Deus, e nós vivermos ela, sermos, ó Pai, aqueles que vão traduzir a Tua palavra, e não simplesmente intérpretes de algo que foi dito. Senhor, nós não queremos ser intérpretes, ó Pai. Intérpretes, ó Deus, são aqueles que vêm e cantam uma canção de um outro, que fazem muito bonito, parece ser até deles, mas na verdade quem fez, a essência estava brotando de uma outra pessoa. Nós não queremos ser intérpretes, nós queremos ser a tradução de quem você é. Nós queremos traduzir o Teu amor, que quando olharem para nós vão ver amor. Senhor, e não um amor que é igual segundo o mundo, amor, Deus, um amor que simplesmente me agrada, simplesmente faz o que eu quero, simplesmente diz as palavras que eu gosto de ouvir. Não, é o amor que me leva para perto de você, é um amor que me traduz quem você é um amor que mesmo me corrigindo, me coloca na posição. É nesse lugar, Jesus, que nós queremos. Deus,
queremos cabresto em ninguém, não queremos ninguém como servos de homens. Não, nós queremos, Senhor, ver filhos caminhando, manifestando. A criação está num anseio, ela está numa ardente expectativa, esperando esses filhos. Por favor, Senhor, aqui estamos nós, eis-nos aqui, envia-nos, somos nós os teus filhos. O Senhor não está esperando uma nova geração, uma próxima geração. O Senhor não está esperando, Senhor, homens e mulheres que vão se entregar para o pastoreio, para o profético. Não, o Senhor está esperando filhos que se levantem para ser a referência do Senhor aqui na terra. Indaiatuba não está interessado em mais uma igreja. Oh, Jesus, Indaiatuba não está interessado em mais uma igreja, Pai. Os céus de Indaiatuba não estão clamando por mais uma igreja. Os céus de Indaiatuba estão clamando por um filho que venha e coloque as coisas em ordem, que assuma a responsabilidade do caos da cidade, que assuma a responsabilidade, Senhor, do caos no suicídio da cidade, que assuma a responsabilidade, Senhor, do caos, ó Pai, das drogas na cidade, que assuma a responsabilidade, Senhor, de crianças que estão largadas e jogadas sem os seus pais, que assumam a responsabilidade de filhos e mostrem você na cidade, Pai. É disso que Indaiatuba está precisando. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos ajude a ser essa resposta. E que o Senhor seja exaltado através de nós. Que a única coisa que a gente faça, seja lá o que a gente estiver fazendo, a única coisa que seja, Deus, o interesse do nosso coração, seja revelar, Deus, a Tua face, a Tua bondade e o Teu amor. Porque é para isso que o Filho está. Foi para isso que o Senhor enviou o Seu Filho. E o Seu Filho também somos nós somos parte do corpo do Seu Filho. Foi para isso que o Senhor enviou, foi para isso que o Senhor nos enviou. Glorifica o Teu nome através de nós, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe você que está em casa, que Deus gere em você um sentimento de filho, que você esteja disposto a abrir mão da sua vida, para ser só aquilo que Deus deseja que você seja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.